Pois, amigo telespectador, eu recebi uma informação ontem, no final da tarde, que o nosso ex-prefeito Darcy Posa já está em casa. Ele retornou a Bento Gonçalves, está até se locomovendo bem, está bem o prefeito, dentro das circunstâncias, melhor do que se esperava. Desejo recuperação total para o nosso ex-prefeito Darcy e que ele volte a conviver conosco aqui. A notícia é excelente realmente. Já, por outro lado, as pessoas mais antigas de Bento devem estar lembrados do Sidnei Basso, um cabeleireiro que tinha em Bento, que foi morar em Porto Alegre, foi lá fazer a sua vida, né? Ele foi assassinado no seu apartamento, no final de semana, provavelmente, foi encontrado ontem, morto a facadas no seu apartamento. Como eu disse, os mais antigos devem lembrar do Sidnei, muito preconceito contra ele tinha aqui naquela época em Bento, né, enquanto ele viveu aqui, mas, de qualquer forma, ele tinha grandes amigos, um círculo de amizades muito importante aqui na cidade, como tinha em Porto Alegre. Lamentável, sob todos os aspectos, a morte do Bento Gonçalvense Sidnei Basso. CPI da FenaVinho. Ela foi instaurada ontem. E, para nossa surpresa, e quando digo nossa, de todas as pessoas que acompanhavam, as duas pessoas que queriam retirar sua assinatura e não apoiavam a CPI, o vereador Scussel e a vereadora Marlene Pericioli, são o presidente e o relator da CPI. Ficou estranho, né? Mas em todos os casos, ela começa agora, na quinta-feira, às 10 horas da manhã, transmissão ao vivo aqui pela TV Cidade. Você pode acompanhar, inclusive, no seu escritório, pelo computador, no site da TVC, www.atvc.com.br. Você pode acompanhar ao vivo ali, pelo seu computador, no iPad, no iPhone, enfim, todos os meios de comunicação que o senhor possa ter e que tenha a internet. E ao vivo na sua televisão, na sua casa ou no seu escritório, certamente. Acho que é de extrema importância que a população acompanhe essa CPI, porque ela está nascendo assim de uma forma estranha, para começar. Será que o vereador Camerino, que foi quem pediu a CPI, depois houve a adesão de outros vereadores, não caberia a ele ser o presidente da CPI? Eu não sei, estou perguntando para a sua opinião aí, você decide se acha que deve ou não deve. Eu acho que não dá para se politizar essa CPI. Eu sei que há interesses por trás de tudo isso, mas acho que a população tem o direito de saber por que as prestações de contas da FenaVinho sempre demoram muito para acontecer, e quando acontecem, apresentam rombos homéricos, e o que está acontecendo afinal? É isso que nós, e tem dinheiro público envolvido, é nós que queremos saber isso. Tomara que a Câmara de Vereadores, que a comissão que foi criada lá, parlamentar de inquérito, a CPI da FenaVinho, realmente busque as informações e transmita o resultado para a população. Nós já tivemos uma CPI aí, né, aquela do ano passado, das finanças, que investigaram, foram a fundo, e forneceram ao Ministério Público as informações que possibilitaram ao Ministério Público a dar andamento aos processos que tinha lá. Tomara que a FenaVinho não seja o início de uma grande pizza. É o que a população espera. Capa do jornal Zero Hora de hoje. O exemplo vem de casa. Aí mostra a foto de pais estacionados com os carros em cima da faixa de segurança, fila dupla, etc., em escola de Porto Alegre. Nós já vimos esse filme aqui, né? Nós vemos esse filme todos os dias. Aliás, agora há pouco eu vi algo extraordinário. Teve uma escola aqui no centro que fez um recuo no prédio e criou uma área de acesso ali. Sabe o que faz uma van escolar? Para no meio da rua. Em vez de usar aquele estacionamento provisório ali, que ele para embarque dos alunos, ela parou no meio da rua. Quer dizer, o cúmulo da falta de respeito. E isso me reporta ontem à noite a reunião com o prefeito Guilherme Pazin, promovido pela Associação dos Construtores da Região dos Vinhedos, da Construção Civil, presidido lá pelo Diogo Parisotto, né? Promoveu um encontro com os associados da Ascom, e o prefeito Pazin esteve lá falando os assuntos de interesse de Bento Gonçalves, do plano diretor, etc. E um dos assuntos foi a mobilidade urbana. E
mais uma vez, é o 4º prefeito de Bento que eu me indico como agente de trânsito voluntário. De graça, não quero nada. Me dá 2 talões de multas, eu preencho ele diariamente, com fotos, inclusive, se precisar. E diz para o prefeito que ele paga a dívida dele, só usando as prerrogativas que o Código Nacional de Trânsito, não o Código Bento Gonçalves. Esse aí é o artigo 1º, estou na minha, dane-se, e revogadas as disposições em contrário. O Código de Trânsito Brasileiro sendo aplicado aqui em Bento e multados os infratores, prefeito Pazim paga a dívida de 51 milhões até junho. Não precisa mais moratório, não precisa nada. É só autuar os infratores. Ontem, por exemplo, tinha um caminhão aqui no Shopping Bento, na frente do Shopping Bento, descarregando, abastecendo de gás os botijões do prédio residencial. Bloqueou o acesso às garagens. Algo em torno de 2/3 estava bloqueado, às 3 horas da tarde. Mas isso é inacreditável. Tinha que ter sido multado, guinchado, escambau esse caminhão. Aí no prédio residencial do Shopping Bento, dá para acreditar um troço desse? Às 3 da tarde, o Major Mauro Moro recebeu uma ligação minha reclamando disso, que ele tomasse uma atitude. Aquele horário que tem de carga e descarga já definido no centro, vale para todos, inclusive para a torre residencial do Shopping Bento. Óbvio. Então, se as leis forem aplicadas satisfatoriamente, o prefeito Pazim paga a dívida só com multa de trânsito aqui em Bento, não tenho dúvida disso. Por outro lado, ele conversou com os construtores de Bento Gonçalves, da Ascom, e falou sobre o plano diretor. O prefeito prometeu isso em campanha e vai implementar, certamente, uma revisão geral do plano diretor de Bento Gonçalves. Disse ele, inclusive referendado pelo secretário de governo, o César Gabardo, que haverão reuniões em todos os bairros para discutir o plano diretor com os moradores dos bairros, enfim, com a população. Resta saber se, desta vez, a população vai participar, ou vai ficar em casa assistindo novela e depois vai encher o saco porque não pode isso, não pode aquilo que eles não gostariam, enfim. Tomara que o prefeito Pazim encontre receptividade na população desta vez para se fazer uma revisão decente no plano diretor e que não tem que se fazer aquelas mudanças pontuais para atender interesses. Então, vai começar logo, acho que até o fim do mês, segundo ele, começa o estudo para a revisão do plano diretor. Em boa hora. Tomara que a gente consiga fazer um plano diretor que realmente atenda aos interesses de Bento Gonçalves e não de grupos ou pessoas. Sucesso aí. É uma empreitada, prefeito Pazim, pode crer. É um foguete. Mas acho que dá. É só não levar para o lado politiqueiro, politicagem, etc., que a gente consegue. Mas tem que ter pulso firme. Da mesma forma com que a CPI da FENAVINHO. Se não for para o lado politiqueiro, poderemos ter, de repente, uma CPI decente. Câmara Distrital do Distrito Federal. O Tribunal de Contas do Distrito Federal encaminhou e a Câmara aprovou aumentos de salários de seus funcionários de até 67%. Oh, que maravilha ganhar 67% de aumento. Vocês querem saber mais ou menos o que aconteceu? Motorista, ascensorista e garçom passam a ganhar R$ 12.800 por mês. Você não entendeu mal. Motorista, garçom e ascensorista, que lá em Brasília se chama técnico em ascensão vertical, não é ascensorista. Né? R$ 12.800 por mês. Salário que, com doutorado, professores de universidade com doutorado, mestrado e escambau, não conseguem ganhar. Não que motorista, garçom, etc., não mereçam ganhar. Claro que merecem, só que compatível com a função que exercem. Não tem como se equivaler salário nessas condições. Mas a Câmara Distrital de Brasília fez isso. E adivinha quem vai pagar a conta? Vocês acham que vai ser o pessoal de Brasília? Claro que não. Quem paga a conta somos todos nós brasileiros. E nós fazemos o quê? Ficamos corneteando político. Porque o político é ladrão, porque é corrupto, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Enquanto isso,
Olha o que eles fazem. Tribunal de Contas. Tribunal de Contas. Você, garçom em Brasília, ou motorista, ou técnico em ascensão vertical. Dá bem, hein? Eu acho que dá muito mais que ser professor. Abrir um edital de concurso público no Rio Grande do Sul para contratar mais 10 mil professores. Se você for ler a matéria da imprensa que foi divulgada agora, você vai entender uma série de coisas. Como, por exemplo, agora querem fazer um pouco mais fácil o concurso para poder suprir todas as vagas. Eu já cansei de dizer isso e vou repetir. Eu acho que nós temos que botar os professores para a sala de aula. Tem muito professor fora da sala de aula. E aqueles que se dedicam, que são muitos, se dedicam, eles cumprem os seus horários, frequentam os seus colégios, suas escolas. Se eles exigissem, o seu sindicato exigisse que todos os professores fizessem a mesma coisa e não ficasse jogando atestado médico adoidado dentro das escolas, os laudos, né? Nós não precisaríamos contratar mais 10 mil professores e sobraria mais dinheiro para pagar melhor os professores que trabalham, que são aqueles que realmente levam o ensino, a educação para os nossos filhos. Mais 10 mil professores. Né? Fazer o quê, né? Mais gente para dividir o bolo. E aí, como faz para pagar salário, o piso nacional para todos esse exército maravilhoso que tem de professores? Não sei. Governo nenhum vai fazer mágica, sem ser criar impostos para arrecadar mais para poder pagar tudo isso. É a matemática pura e simples. A conta de luz ficou mais barata, contra a vontade de alguns governadores do PSDB, contra alguns interesses, né? Por exemplo, aqueles acionistas que vivem brincando com a bolsa, aí as ações das companhias de distribuição de energia elétrica perdem valor porque elas vão faturar menos, elas vão tocar no rabo do brasileiro com menos força, né? Então, os interesses ficaram para trás e a população vai ser beneficiada. Ah, mas aí alguém resolve dar um cacete no governo porque ele decidiu fazer isso, dizendo que é politiqueiro. Querido, tudo que vier a menos para mim pagar e que for justo que eu vou pagar, é ótimo, excelente. Lembra o que aconteceu quando a privataria da década de 90 aconteceu? Deram aumentos brutais nas contas de luz, água, telefone, escambau, para poder privatizar, para os amigos ficar benzinho ali, ó, já sair faturando legal. Faturaram bilhões a mais do que deviam. Agora vão devolver um pouco desse dinheiro. Simples assim. Pode olhar sua conta de luz, meu amigo, vai ser mais barata no mês de fevereiro, com certeza. Arena do Grêmio. Ontem foi negada pela Prefeitura de Porto Alegre, foi negado o Abitse, então o jogo do Grêmio contra o Caracas, pela Libertadores, não é Campeonato Gaúcho, Ruralito, não, é Libertadores da América. Provavelmente deva ser no Olímpico, terça-feira que vem. Para quem tem 2 estádios, isso não vai afetar em nada, vai lotar o Olímpico de qualquer maneira, como lotaria a Arena. Mas o que causa espécie nisso é que teve um outro estádio que estava em obras, em ruínas, e foi dado ele como segurança e funcionando o Abitse normal dele lá. Por outro lado, a gente fica pensando, o que tem por trás disso? Será que há algum interesse que a gente desconhece por trás dessa história toda aí? Tudo no Brasil que acontece, sempre a gente tem que ficar com o pé atrás e pensar o que há por trás disso. Coisas que não têm uma certa lógica, tem que se questionar. E até as coisas que têm lógica têm que ser questionadas, porque nada no Brasil acontece se não houver interesses muito claros por trás de tudo isso, ou muito obscuros por trás de tudo. É assim que funciona. Só uma coisinha. Vocês lembram que eu falei agora há pouco do salário de 12.800 para garçom, motorista e ascensorista, técnico em ascensão vertical, lá do Tribunal de Contas Distrital lá de Brasília? O aumento é retroativo, viu? É lá de maio do ano passado, então eles vão receber um atrasado. Algo assim, tipo uma mega sena cada um. Que maravilha! Eles não precisam nem jogar na mega sena, eles só têm que apostar nos políticos lá do Distrito Federal. Aquela turma ali de Brasília, a Câmara Distrital, etc., e o Tribunal de Contas. É uma maravilha. Por isso que tem tanta gente que vai morar em Brasília, fica, né? A população cresceu assustadoramente.
Hoje Brasília é uma metrópole. É por causa dessas coisas assim, né? Lá o padrão é muito mais elevado do que o resto do Brasil. A Ilha da Fantasia, ela é bem melhor do que o resto do país, sem dúvida nenhuma. Não esqueça, amigo, quinta-feira, 10 horas da manhã, CPI da FeNavinho. Olho neles, porque nós precisamos ter resultado dessa CPI. A TV Cidade transmite ao vivo, a partir das 10 horas da manhã, e você pode assistir pela internet também, de qualquer meio que possa ter acesso à internet. É só digitar www.atvc.com.br e você vai acompanhar a CPI da FeNavinho, por mais estranha que tenha sido a sua composição. Eu volto amanhã, um abraço. Opinião. Oferecimento Ludfor Consultoria em Energia. www.ludfor.com.br